Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, mais uma vez aqui, para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. São 23 horas e 10 minutos, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor Edson, pastor missionário, da obra missionária Construindo Shalom. E é muito gratificante nós estarmos aprendendo um pouco da palavra. E nessa noite eu quero falar no livro de Gálatas, que é o livro que eu estou meditando, essas reflexões. Livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26 até o 29. Eu vou estar falando sobre a questão de caixas, fora das caixas. Esse é o tema dessa reflexão, fora das caixas. Então o versículo 26 fala assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Que maravilha, né? Que maravilha! Sabemos que nós estamos fora dessas caixas que eu vou estar explicando. Mas antes de entrar nessa reflexão, eu quero fazer um pedido a vocês que são inscritos nesse canal. Eu estava percebendo que mais um se inscreveu. Que Deus abençoe a vida dessa pessoa que se inscreveu nesse canal. Que Deus possa abençoar, que Deus possa prosperar, que Deus possa fazer grandes milagres. Mas pastor Edson, você agradece por uma pessoa que se inscreve no canal? Agradeço, porque eu comecei com uma pessoa inscrita no canal. Hoje eu já tenho 41. Mas pastor, é só 41, 41, e esses 41 eu agradeço por Deus ter concedido esses 41 que estão inscritos nesse canal. É de pouquinho na fidelidade que Deus vai nos abençoando. Então, essas 41 pessoas que são inscritas nesse canal, eu peço a sua ajuda. Hoje eu terminei o forro aqui do ministério. Quero fazer uma pequena inauguração no dia 25 de março, para poder começar as atividades pastoral aqui nesse lugar, aonde eu estou trazendo essa reflexão. E 3 itens está faltando para mim completar essa trajetória aqui, fechar esse ciclo aqui para poder no dia 25 fazer a inauguração. São 5 janelas que estão faltando aqui. Custou nessa faixa de R$6.000 o orçamento. Tem um 6 ventilador, que é os ventiladores são ventiladores de parede, de 65, que é o tamanho dele, tamanho de 65, que é o tamanho padrão de igreja, de parede. São 6 ventiladores, mas um som completo para cá. Então essas três coisas eu estou precisando. Eu não tenho um dom para pedir. Sei que eu não tenho um dom, nunca tive dom para pedir, mas eu estou te solicitando a sua ajuda. Isso é uma oportunidade que Deus está te dando. Mas como assim, pastor S? Que oportunidade? É uma oportunidade. Você ofertar quando alguém te pede,
que você sabe que é pessoa sincera, isso é uma oportunidade que você está tendo de plantar uma semente no ministério de alguém. Para quando for no futuro você olhar e ver, disse, verdadeiramente o pastor S conseguiu. Eu plantei uma semente naquele ministério. E eu tenho certeza que Deus ele vai retribuir na sua vida. Por quê? Porque eu sou melhor? Não, porque eu estou fazendo aquilo que Deus designou para mim fazer aqui nesse lugar. Quem conhece a minha trajetória aqui e vê o sacrifício que eu tive aqui para poder levantar um altar aqui nesse local, meu filho, né? Levantar um altar aqui nesse lugar não é fácil, mas estou aqui, levantei um altar. Mas a gente não faz nada só. Eu sempre gostei de trabalhar sem olhar a placa de igreja. Então não olha a placa da igreja, né? O texto que eu acabei de ler aqui é um texto que está falando, que é o tema que eu vou estar falando, sai ou fora das caixas. Pessoa fora das caixas, que não vive dentro de uma caixinha, que não vive ali dentro de um sistema, né? Que não é uma pessoa singular, que o mundo vive dentro de um mundinho pequeno, ele é um homem que abençoa. Você quer ver a sua vida mudar? É só você começar a abençoar. Deus ele começa a derramar as bênçãos celestiais na vida das pessoas que só abençoa a Deus. Por que Jesus fazia diferença no seu ministério? Porque ele era uma pessoa abençoador. Aonde Jesus estava, a multidão estava. A multidão estava. Então, você vê como a coisa é tão maravilhosa. E nós não somos diferentes. Se nós estivermos fazendo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, e se somos verdadeiramente filhos de Deus, com certeza o Senhor está presente. E Ele estando presente, tudo muda. Então, é por isso que eu estou te pedindo essa ajuda. Você que de repente quer ofertar essas 6 janelas, oferte. Mas eu não posso ofertar uma janela. Beleza, oferta uma janela. Porque são 41 pessoas inscritas nesse canal. Por que eu estou falando sobre os 41? Porque são pessoas que estão acompanhando todas as minhas reflexões. Hoje é a reflexão número 294. Então, se você estiver acompanhando as minhas reflexões, aqueles que são logo do início, os primeiros que se inscreveram nesse canal, com certeza se você estiver colocando em prática, você está sendo abençoado, porque são quase 300 reflexões, quase 300, 294 essa aqui está fazendo agora. Então, eu te convido você a plantar uma semente no meu ministério. Me ajudem. Tem um som, que é o som completo, e tem os 6 ventiladores de parede, número 65. Mas pastor, onde é que eu encontro esse ventilador? Na Bemol. Você que é aqui do canal, você vai lá na Bemol que você vai encontrar esse ventilador. Vai lá, você de repente tem um crédito lá abençoado na Bemol, compra, paga naquelas parcelinhas que você nem vê. E me manda entregar aqui aqui no meu trabalho, aqui na Gráfica Conk. É só entrar em contato comigo. Você sabe, aqueles que me conhecem, que eu sou aqui da Gráfica, a Gráfica é Conk, só ir lá no site lá e você vai ver lá, a Gráfica é Conk. E aí tem os meus contatos lá. Ou os que já são inscritos no canal, vai lá na plataforma em cima que você vai ver toda a maneira de entrar em contato comigo. Mas não deixe de abençoar, porque é uma oportunidade que você está tendo. Então, vamos voltar para o texto dessa reflexão nesta noite. Essa reflexão eu quero falar sobre a relacionado fora das caixas. Esse é o assunto que eu acabei de ler, que foi no livro de Gálatas, capítulo 3, do versículo 26 a 29, que eu vou reler de novo para você entender o mistério aqui.
todos vocês são os filhos de Deus. Todos vocês, o apóstolo Paulo falando aqui, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, todos os seres humanos, aqueles que aceitaram a Cristo como um único e suficiente Salvador nas suas vidas, são filhos de Deus mediante a fé. Só aqueles que aceitaram a Cristo. Mas, pastor, mas eu já nasci com Cristo. Não, ninguém nasce com já aceitado a Jesus. Você nasce e aí após os seus 12 anos que você vem a ter o entendimento, aí você vem aceitar a Cristo, vem a conhecer a Jesus. E uma vez você conhecendo a Cristo, você passa a ser filho de Deus mediante o seu Filho Jesus Cristo, e mediante a fé, como o texto está falando aqui. Aí ele fala assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, por isso que eu quero te falar que as pessoas que vivem dentro de uma caixa, eles não são filhos de Deus. Todos aqueles que são filhos de Deus, eles estão fora da caixa. Quer dizer, você é liberto de qualquer discriminação, de raça, de cor, de sexo, em todos os sentidos. Quando você vê crente em Jesus Cristo, diz que é crente e vive com indiferença com seu irmão, aonde é que ele se encaixa aqui? Se encaixa que ele está dentro de uma caixa e ainda se encontra preso, ainda se encontra dentro daquele mundinho pequeno dele e acha que o único que foi salvo é ele, o único que vai para o céu é ele. Existe crente desta maneira, existe pessoas desta forma que acham que os únicos filhos de Deus é ele, o resto ninguém é. E o texto está falando aqui que todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Agora, se a sua fé é em Cristo Jesus, você aceitou Ele como um único e suficiente Salvador na sua vida, meu filho, minha filha, você é filho de Deus. Filho de Deus legítimo. Agora, se você não está dentro desse versículo, infelizmente eu quero falar para você que você está dentro de uma caixa. Está dentro da caixa. Essa caixinha que você se encontra. A caixa da falta de entendimento, a caixa da discriminação, a caixa da falta de amor, a caixa da ignorância, a caixa da falta de conhecimento, a caixa da falta de intimidade com Deus, porque não tem como você ser filho de Deus e você ser uma pessoa discriminadora. Você discrimina a cor, a raça, se é rico, se é pobre, e aqui fala que não podemos fazer isso. Mas tem crente assim, que indiferente com o outro, que mal salva, nem salva ele com a paz do Senhor, nem salva, de maneira nenhuma. E aqui o texto fala assim: todos vocês são os filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, você pode ser preto, pode ser amarelo, laranja, vermelho, qualquer cor. Se vocês estão em Cristo Jesus, vocês se tornam um só povo. Não tem como você discriminar o seu irmão, seja pela placa da sua igreja, seja pela maneira que você prega, seja por intermédio do seu ministério. Porque tem tanta gente besta por aí, que tem um ministériozinho,
e acha que o seu ministério ele é único, e aí não aceita ninguém muitas vezes visitar a sua igreja, ou ele também não aceita que nenhum dos seus obreiros venha visitar outra denominação, porque eles acham que são únicos. E aqui fala que não. O texto fala aqui: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todos nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, se nós somos filhos de Deus, todos somos filhos de Deus, é o mesmo Pai. Como que nós temos o mesmo Pai? Nós somos irmãos, né? Filho do mesmo Pai, e você não comunica com seu irmão. Você é indiferente com seu irmão. Você é intrigado com seu irmão, né? Você não fala com o seu irmão. Você não ama o seu irmão. Você não estende as mãos para o seu irmão. Você não faz nada para ajudar o seu irmão e diz que é filho de Deus. Como que você é filho de Deus? Não é filho de Deus. Todos que são filhos de Deus mediante a fé, o texto fala mais avante. Pois os que são em Cristo foram batizados. De Cristo se reveste. Não há judeus, aqui eu estou falando, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Pois todos somos um em Cristo Jesus, mediante a fé. Como é que você tem o seu ministério, a sua plaquinha lá, um nome titulado, e aí você acha que é o único Superman, que não precisa de ninguém? Eu sou o super milagreiro, né? Eu sou o tal, sou o pregador tal, né? Sou aí o renomado, sou aí o... E aí muitas vezes não tem humildade, não tem simplicidade, e joga por terra todos aqueles que acham que não pertence ao seu círculo de amigos. E aí o texto está falando que nós somos um em Cristo Jesus. Somos todos, se tornamos um em Cristo Jesus. Aqui fala, todos somos um em Cristo Jesus. Agora, se você não é todos em Cristo Jesus, se você não está dentro desse contexto, você não está fora da caixa. Todos aqueles que estão fora da caixa considera o seu semelhante, ama o seu semelhante, dá a mão para o seu semelhante, considera o seu irmão, gosta de se comunicar com o seu irmão. Agora, se você não vive isso aqui, você continua até hoje dentro da caixa. A caixa da escravidão, a caixa do pecado, a caixa de tantas coisas na sua vida, menos fora da caixa. Todos aqueles que estão fora da caixa, que é um sistema de cultura, um sistema religioso, um sistema pequenininho, meu filho, está enrolado. Então, saia da caixa, meu filho. Saia da caixa. Sai para fora, porque Deus não te chamou para você ficar dentro de uma caixa. Deus não te chamou para você ficar dentro de um sistema pequenininho que só cabe você. Deus te chamou para fora da caixa, aonde vai encontrar, aonde vai ter multidões e multidões de pessoas, que a caixinha que você está não dá para caber todas essas pessoas, de maneira nenhuma. Então você precisa sair para fora dessa caixa, a caixa que você mesmo criou, a caixa da discriminação, a caixa da cultura, né? Então, pega o exemplo do apóstolo Paulo. Todos vocês são os filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há grego, não há judeu, nem grego, escravo, livre, homem nem mulher, pois todos somos em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, você vê aí
a maravilha que Deus tem separado para aqueles que estão fora da caixa. Os que estão dentro da caixa não participam desta herança maravilhosa. Não participam. Então, nessa reflexão, eu quero te chamar a atenção para você sair fora da caixa. Mas como assim, pastor? Se você tem a sua denominação, o seu ministério, e você se considera o tal, se considera que é o único, é o bambambam da história, meu filho, você continua dentro de uma caixa. Tem muita gente desse jeito, algumas seitas por aí que só vão ser salvo eles, mais ninguém. Eu já falei com pessoas assim que, meu Deus, só o sangue do Cordeiro. Por isso que o apóstolo Paulo aqui estava falando para os irmãos em Gálatas, relacionado à questão do judaísmo. Os judeus que achavam que eram os únicos que poderiam herdar a salvação. Vivia pelos regimentos do Antigo Testamento. E aí Jesus veio e disse, peraí, uma nova aliança, uma nova história. E para que as pessoas pudessem sair do sistema daquela caixa da lei. Porque as caixas da lei eram muito perigosas. Era dentro por dentro e olho por olho. Então o negócio era estreito, né? Muito radical. Como hoje, muitos que vivem dentro dessas caixas, que muitas vezes matam no nome, matam no nome de Deus. Faz tantas barbaridades no nome de Deus. São pessoas que estão dentro da caixa. Os que estão fora da caixa, eles são pessoas sábias, que são guiados pelo Espírito de Deus. Então eu quero te chamar a atenção. Se você está fora da caixa, você não vai montar regras. A sua igreja não existe regra, o seu ministério não existe regra. Mas como assim? Tem tanta doutrina do homem, tanta regra do homem, que coloca as pessoas dentro de uma caixinha. Por exemplo, vou te citar, não sei ainda se não existe isso, mas vamos supor a questão da higiene pessoal. Tem muitos que dizem que é pecado. Por exemplo, eu estou aqui barbudo. Não pode o pastor estar barbudo. Por que não pode? O próprio Cristo, na sua época que pregava o evangelho, ele era barbudo ou não era? Então o que nós vimos é mentira? Então não é a barba que vai fazer com que você não seja um filho de Deus. Então, pessoas que acham que o pastor não pode usar barba, ele está dentro da caixa. Sai para a caixa, sai fora da caixa, meu irmão. Vamos citar mais alguma coisa, pessoas que estão dentro da caixa. A mulher não pode limpar as axilas, tem que deixar as axilas, o baixo do braço cheio de cabelo. Não pode fazer aquela higiene pessoal, não pode rapar as pernas, não pode dar uma paradinha no cabelo. Não, tudo é pecado. Tudo é pecado. Não pode usar um pequeno batom, não é aquele batomzão para ficar vermelho, mas um pequeno ali. Não pode fazer uma maquiagem, porque tudo é pecado. Estão tudo dentro de uma caixa. E precisa sair de dentro dessa caixa, porque isso aí são doutrinas de homem. A mulher não pode usar calça, porque se usar calça vai para o inferno. Quem foi que disse que uma mulher usando uma calça vai deixar de ser salvo? Claro que nós sabemos que existe tipo de calça que é indecente, mas existe uma calça que a mulher usa, não dá para se escandalizar. Independente que a pessoa trabalhe em algum setor, não tem como trabalhar de saia. O que vai chamar mais atenção? A mulher subir numa escada de saia ou de calça? Usa o raciocínio, sai da caixa, meu irmão. Sai dessas caixas para que a sua igreja cresça, para que o seu ministério cresça. Eu conheço ministério que não cresce, por quê? Porque vive dentro de uma caixa. Não pode visitar outra denominação, não pode visitar um irmão, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tudo preso dentro de um regimento. Então, pessoas que vivem dentro de uma caixa, dentro de caixa. E aqui o apóstolo Paulo, aqui ele fala, sai fora dessas caixas.
sai fora. Então você precisa acordar. Aqui não diz que não há discriminação de nada. Vou te mostrar o apóstolo falando para sair fora da caixa. Ok. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Aí fala aqui, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homens nem mulher, pois todos somos um em Cristo Jesus. Está fora da caixa. Está fora da caixa. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Então, a promessa só é sua? É só para você as promessas? Não, as promessas são para todos aqueles que são filhos de Deus. Filho de Deus. Então, tem tanta coisa que o homem coloca, é como seja um peso sobre os ombros das suas ovelhas. E aí a ovelha fica, se sente presa, se sente acorrentada. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então, tudo dentro de uma caixa. E precisa sair fora dessa caixa. Sair fora para poder crescer. Porque não tem como você crescer dentro de uma pequena caixa. Você não tem como crescer. Você só vai crescer se você estiver fora. Você precisa voar, né? Você precisa crescer, se amadurecer. Porque não você continua dentro dessas caixinhas criadas pelo homem. E aí fica muito difícil para você crescer. Fica muito difícil. É muitas caixas da ignorância. É muitas caixas da ignorância. Eu já fiz obra em algum setor de visitar alguns parentes meus, aonde antes de eu ser crente eles oravam por mim, era uma maravilha para me converter. Aí eu me converti a Jesus, e aí eu estava falando para essa pessoa, certa vez fui visitar na casa dela, e ela sempre me exortando, sempre me chamando a atenção. Eu disse, mas rapaz, que impressionante. Vocês oraram por minha vida, para hoje eu servir a Jesus, e agora vocês estão me exortando porque eu confronto o pecado, eu falo mais assim, ativo e direto contra as imundícias dessa vida. Vocês estão dentro de um sistema de caixinha. Sai dessas caixas. Então tem muita gente desse jeito. Ora por muitas vezes pela vida das pessoas se convertem, aí são pessoas livres e eles continuam dentro daquelas caixinhas. Incrível. Deus ele é fiel à sua palavra, né? E vai lá e liberta aquela pessoa. E a pessoa é liberta, e aqueles que oraram estão dentro das caixinhas. Como é que pode? Dentro das caixinhas. Então não cresce, são pessoas que não crescem. Viva ali sempre naquele regimento. Tudo ali, aquela coisinha ali, a gente pensa que são santos, mas nada de santo. Nada de santo. Tem medo de tudo, né? Tudo que não pode entrar em determinado lugar, porque se entrar vai ser contaminado. Quem foi que disse que você entrar em determinado lugar você vai perder sua fé? Eu não posso trabalhar numa empresa onde tem muitas pessoas que são incrédulas, porque não vai dar certo porque eu sou crente. Deus te coloca no meio das trevas mesmo, irmão. Deus te coloca no meio onde tem morte mesmo. Você está fora. Quem quer viver fora das caixas é assim. Tem que estar no meio mesmo de coisas assim que você olha e diz, meu Deus, como é que pode? Mas é aí onde você vai fazer a diferença. O que Deus fez com o profeta Ezequiel? Colocou ele lá dentro de um vale de ossos secos, onde não tem vida, onde tinha vida. Quem vive fora da caixa tem que viver o sobrenatural, tem que viver coisas grandes. Pastor, mas eu não posso porque é pecado. Então você vai viver sempre no ministério da sofrência? Deus não chamou a gente para sofrer a vida inteira. É claro que nós temos os momentos estreitos, os momentos de solidão, os momentos assim complicados, porque no mundo nós teremos aflições, mas o próprio Cristo diz, tenha bom ânimo. Vocês não podem ficar dentro dessas caixinhas. A caixinha da depressão, a caixinha das enfermidades,
a caixinha das maldições, a caixinha dos demônios. É tanta caixinha. E nós não podemos viver dentro dessas caixinhas, de jeito nenhum. São caixinhas das promessas. Tantas caixinhas, né, que a gente vê por aí. Por quê? Porque são pessoas que não são filhos de Deus. Os que são filhos de Deus, existe uma promessa que foi prometida a Abraão, e por intermédio de Abraão nós somos abençoados, nós fazemos parte também dessa promessa. Então por que vocês vivem com essas caixinhas? É caixinha de feijão, é caixinha de toalha, é caixinha de rosa vermelha, é caixinha de fogueira santa, tanta caixinha. E aí o apóstolo Paulo aqui ele fala: sai fora dessas caixinhas. Vocês são livres em Cristo Jesus e mediante a fé. Vocês não precisam desses amuletos para fazer milagre. É caixinha do sal grosso, é tanta barbaridade que a gente vê aí. É caixinha do copo de água. Meu Deus, é tanta caixinha. Então são pessoas que não crescem, vivem ali no sentido espiritual pequenininho, que não vai de jeito nenhum. Então, meu filho, essa é a reflexão número 294. Pense bem se você está dentro da caixa ou fora da caixa, né? Porque as pessoas que vivem, por exemplo, viciadas nas drogas, vivem dentro de uma caixa. Viciadas na prostituição, estão dentro de uma caixa. As pessoas que muitas vezes se escondem por trás da Bíblia estão dentro da caixa. As pessoas que usam máscara, que acham que não é, está dentro da caixa. Os afeminados, que aceita Jesus e continua afeminado, está dentro da caixa. O homossexualismo, que aceita Jesus e continua sendo homossexualismo, está dentro da caixa. O lebianismo, que diz que aceita Jesus e continua dentro do lebianismo, está dentro da caixa. E precisa sair para fora dessas caixas. Porque uma vez você aceitando a Cristo mediante a fé, você tem que deixar todas as práticas pecaminosas que vai te impedir você entrar pelas portas dos céus. Como assim, pastor Essa? Não existe a pessoa que aceitou a Cristo Jesus e está dentro do homossexualismo. Não existe. Ah, pastor, mas tem igreja, tem muita igreja, estão dentro da caixa. Não é uma igreja de Cristo Jesus, nunca se libertaram. Porque aqui o texto está falando. Ah, mas eu sou lésbica. Não pode. Está dentro da caixa. Você está casada com outra mulher? Você está casado com outro homem? Está dentro de uma caixa. Está dentro da caixa. Tem que sair para fora. E como é assim? Precisa deixar essas práticas pecaminosas, porque isso vai te impedir de entrar pelas portas do céu. Como assim? Eu sou evangélico e sou homossexualismo. Então, meu filho, você nunca aceitou a Cristo. Ah, eu sou lésbica e sou evangélica. Minha filha, você nunca aceitou a Cristo. Você não é filha de Deus e nem você é filho de Deus. Ah, eu sou afeminado e sou crente. Meu filho, você nunca foi liberto, você não é filho de Deus. Olha o texto de Gálatas que eu acabei de falar para você. Sai fora dessas caixas, você continua dentro de uma caixinha. E aí a gente não pode falar nada porque diz que está discriminando. Isso não é discriminação, não é. Por isso que ser crente é o que? É protestar. Somos protestantes. O cristianismo verdadeiro que existe cruz é protestar contra o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Você acha que a pessoa continuar, eu era homem, agora não quero mais ser homem, agora eu quero ser mulher. Aí faz uma cirurgia achando que homem vai ser mulher. Não é, por mais que faça uma cirurgia, a pessoa vai continuar homem, porque Deus constituiu ele como homem. Por
mais que ele muda. Mas eu sou mulher, agora eu quero ser homem. Faz uma cirurgia para ser homem. Beleza, pode mudar até os órgãos, do jeito que quiser, mas continua sendo mulher. Então isso são pessoas que vivem dentro de uma caixinha, a caixa do pecado, a caixa da ignorância, que não conhece a Cristo. Quer dizer, o Deus desse século cegou o entendimento da pessoa. E aí, no final das suas vidas, como é que vão entrar pelas portas celestiais? Não entra, porque a própria Bíblia fala. Existe um cadeado. Preste atenção. Existe um cadeado que você não vai conseguir abrir esse cadeado de maneira nenhuma. Esse cadeado é fechado. A porta é fechada com esse cadeado para as pessoas que são o homossexualismo, o lesbianismo, os afeminados, os feiticeiros, os macumbeiros, e aí vai uma lista de pessoas que não conseguem passar pelas portas celestiais porque continua sendo praticante daquelas ações. Quer dizer, estão dentro dessas caixas e precisa sair fora dessas caixas para poder ser liberto. E quando estiver dentro daquela caixa, que são sistemas que vivem achando que a verdade não é. O apóstolo Paulo, ele vivia dentro de uma caixinha, a caixinha do judaísmo, era judeu. Dentro do judaísmo, era pessoa que era zeloso por aquilo que fazia, mas fazia em vão, e era uma fé, ele exercitava uma fé falsa. Deus teve que tirar ele para fora daquela caixa, para ele transmitir um evangelho verdadeiro e ser liberto. Então, olha aí o exemplo do apóstolo Paulo. Era perseguidor, massacrava, arrastava os irmãos em praça pública. Mas aí Deus teve um encontro com ele, transformou ele e disse: agora eu vou te tirar dentro dessa caixa. Sai fora dessa caixa. Agora você é liberto em Cristo Jesus. Por isso que ele está citando aqui: não há grego, nem judeu, isso, nem mulher, nem homem, nem isso, tal. Então, se você entender o que eu estou falando nessa reflexão, com certeza você vai ser liberto, seja de qualquer coisa que você esteja passando. Olha para Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 29, e você observa que aqueles que são salvos em Jesus Cristo são filhos de Deus. E os filhos de Deus verdadeiramente não precisam estar na prostituição, os filhos de Deus não precisam estar dentro do homossexualismo, os filhos de Deus não precisam estar dentro do lesbianismo, não precisa. Os verdadeiros filhos de Deus, né, não precisa, de jeito nenhum, porque são pessoas libertam-se. Então, essa é a reflexão número 294. Que Deus possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa abrir o seu entendimento, para que você possa sair de dentro dessa caixa, que você acha que é maravilhosa, essa caixa que você acha que você está sendo próspero, essa caixa que você acha que você está sendo feliz. E isso é uma pura mentira de Satanás, que não tem como você ser feliz, o homem, você que é homem casado com outro homem, e dizer que é feliz, que não é. É uma felicidade falsa, você está dentro de uma caixa. E essa caixa, ela pode simbolizar um caixão espiritual, e quando você se apagar, meu filho, não tem como entrar por essa porta celestial. Então, cai fora dessa caixa. Não existe você que vive dentro do lesbianismo e dizer que é feliz, que não é. É uma felicidade falsa. A mulher casada com outra mulher que vive junto é pecado contra o Deus que te criou. Não tem como. O afeminado, sou afeminado, não pode de jeito nenhum, tem que ser homem em Cristo Jesus. Então, tem tanta barbaridade que a gente vê por aí, e parece que virou moda isso. Então, por isso que essa reflexão é fora das caixas. Então, todos aqueles que estão fora das caixas são libertos. E hoje eles inverteram o papel. Disse: eu saí do armário agora. Que saiu do armário, rapaz? Saiu do armário para o pecado? Não. Vocês têm que sair das caixas do sistema do pecado, para servir a Cristo Jesus e pregar o seu evangelho e anunciar o reino de Deus, para que as pessoas não venham
está praticando um pecado que no final das contas o seu salário é a morte. Que Jesus te abençoe. Até a próxima reflexão. Shalom.